malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de geeks que vos tem estado nestes últimos episódios a trazer tudo sobre o hobby. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá, pessoal. Olá, Miguel. E Bruno Maciel. Olá, Bruno. Olá, Marco. E olá, pessoal. Viva, Bruno. O tema de hoje é muito presente e muito atual, principalmente dado o calor todo que temos andado a viver. Está possivelmente toda a gente a pensar nas férias. Com este maior isolamento que estamos a viver, muitas pessoas possivelmente também estão a pensar em turismo de habitação e em férias em família. Isso hoje em dia vai ser também o tema que nós vamos querer vos falar para vos ajudar nesse caminho, os jogos que costumamos levar para as férias. Como pensamos, como é que é o processo de escolha desses jogos, o tipo de preocupações que nós costumamos ter quando escolhemos os nossos jogos para as férias e recomendações que possamos partilhar convosco com base nas nossas experiências pessoais para vos ajudar. Esperamos que seja um episódio útil para vocês, que gere muita conversa divertida como já é hábito e claro, que se vocês também quiserem, continuem essa conversa nas redes sociais, que nós também adoramos continuar esta conversa para lá dos nossos podcasts. Bruno, eu vou começar por ti, passo-te a palavra, mas só queria aproveitar a nota para dizer que sobre este tema, por acaso, na ótica da parceria que a DICE Cultural acaba de anunciar com o site meusjogos.pt, um site de videojogos, um dos principais sites de análise e notícias sobre videojogos em Portugal, em que agora também vai começar a ter conteúdos de jogos de tabuleiro, e o primeiro artigo foi lançado a semana passada, foi sobre que jogos é que são levados para as férias, que foi escrito por ti, Bruno, não é? Por isso, daí, o Bruno então é o nosso especialista de hoje, de jogos de tabuleiro. Lanço-te a palavra e para tu poderes partilhar, se calhar até começando a discussão sobre como tu costumas fazer para as tuas férias, se quiseres deixar até algum comentário sobre o artigo também com a malta, para quem ainda não leu poder também ficar com o bichinho para ler. Mas como é que tu compões a tua mochila então para as férias? Vamos começar se calhar pelas praias, não é? Tens protetor solar, toalha Bem, antes de mais, antes de eu ir por aí, deixa-me só dizer que, apesar de eu ter feito o artigo e ter-me dado muito prazer ter escrito, porque falar e escrever sobre jogos de tabuleiro é sempre um prazer, não me consideres um especialista de jogos para férias, porque isso é elevar demasiadas expectativas. Em relação a este tema de férias e, neste caso, mais especificamente, de jogos que se levam para a praia. Eu posso dizer que não sou muito de jogar na praia, não porque não gosto de jogar na praia, mas porque não gosto de passar muito tempo seguido na praia. Gosto muito de praia, mas 2-3 horas para mim já chega, já aproveitei o calor, já aproveitei a água, e agora está na hora de ir para casa, e lá se calhar jogo mais. Mas já levei jogos, mas normalmente tenho alguns critérios quando faço a escolha dos jogos que levo para a praia. Tem de ser jogos portáteis, não é? Tem que ter pelo menos esse critério da portabilidade, jogos pequeninos que caibam num bolso ou até numa mochila, mas que não sejam muito grandes em termos de tamanho, com o mínimo de componentes possível. Acho que isso é essencial, porque estamos a falar de um ambiente que tem areia, tem água, tem vento, tem calor. Portanto, se nós temos amor pelos nossos componentes, se nós não os queremos perder nem danificar, acho que temos que ter esse critério em conta. E, tendo em conta que se vamos para a praia a partida está calor, tem que ser jogos de duração curta, não é? Porque queremos rapidamente acabar um jogo e ir à nossa vida, ir à água, voltar, e depois, se calhar, jogamos mais qualquer coisa, mas não deverá ser um jogo muito longo. Eu diria que, preferencialmente, jogos de cartas. Não necessariamente ou exclusivamente jogos de cartas, mas jogos que tenham cartas como componente principal, acho que é muito importante. Esse tipo de jogos, ou alguns jogos que agora estão muito na moda, que são os roll and write, não necessariamente com dados, mas os flip and write, muitos deles até já vêm, ou até o próprio jogador depois pode fazer isso, que é plastificar a folha, e com uma caneta é muito fácil de jogar em qualquer sítio, e na praia também isso acontece. Portanto, estes são os critérios que eu tenho como principais na escolha dos jogos. Tenho que perceber
que se os jogos são meus, porque os meus amigos não têm jogos, eu tenho que levar jogos que eu sei que quando voltarem ainda são jogáveis, e tendo em conta que a praia não é propriamente o ambiente mais protetor de jogos, eu tenho sempre esse cuidado. Apesar de eu fazer slivar as minhas cartas todas e isso, e portanto a água à partida não será um problema, mas o calor e a areia e perder peças, que é muito fácil perder peças na areia também, tenho sempre isso na consciência e portanto depois já lá falaremos dos jogos que eu normalmente levo, mas os critérios são estes. Ok, E tu, ok. Miguel? Ora, eu normalmente, para a praia, eu não costumo levar jogos, porque praia para mim é para descansar, é para estar a ler um livro, é para ir à água um bocadinho. Estou como tu, ou seja, não sou capaz de estar um dia inteiro na praia, são 2, 3 horas e depois vou embora. Mas levar jogos para mim não me faz muito sentido, só se for qualquer coisa, como tu disseste muito bem, com cartas, ou onde o principal componente sejam as cartas. Porque lá está, a praia tem tanta coisa para correr mal, não é? Porque tem vento, tem água, tem areia, tem outras pessoas a passar e a tirar areia para cima das tuas coisas. Enfim, há ali tanta coisa para correr mal que provavelmente, se eu escolher levar algum jogo para a praia, tem que ser algum jogo que seja uma coisa que eu não tenha muita pena, entre aspas, se por acaso acontecer alguma coisa ao jogo. É verdade. Portanto, tipicamente Tens teria preferido, que então? ser... Não, ou seja, se eu levar um jogo para a praia, tipicamente terá que ser um jogo de cartas ou com cartas, mas tem que ser um jogo que seja barato e que seja fácil de ir a uma loja e comprar outra cópia se por acaso de se perder alguma coisa ou de alguma carta ficar danificada ou de se rasgar alguma coisa, enfim. Portanto, para mim é isso. Normalmente não levo, mas se levasse ou a levar, teria que ser qualquer coisa que fosse barato e que fosse fácil de voltar a comprar, porque lá está, não ia pegar num jogo que me custou 30 euros, por mais que fosse um jogo de cartas, e levar para a praia. Não. Mas se calhar um de 7, 8 euros, 10 euros, ok, sim, pode ser. Correu bem, fantástico. Se correu mal, ok, também foram 10 euros que eu gastei com isto, também não é por aí, eu vou à loja, mando vir outra vez, pego noutra cópia. Eu confesso, sim, força. Ia só aqui acrescentar que eu não tinha dito, mas que há outro problema que eu não falei ainda há bocado, mas que eu acho que também existe na praia, é que não existe uma superfície plana. E então levar um tabuleiro torna-se complicado porque vai ficar sempre quinado, não é? E até mesmo os componentes lá em cima, tu de um momento para o outro ganhas um avanço e não sabes muito bem como, não é? Aquela coisa dos pontos, andou ali, epá, eu acho que tinha 10 pontos, mas isto chegou ali ao fundo, já está quase a sair fora. Do 0 passaste para os 100. Não sabes muito bem como é que aconteceu, mas agora já está, não é? Ninguém Exato, mexeu. agora já está. Eu por acaso confesso que eu lembro quando era e sim, para quem não me conhece, eu fiz a minha infância no norte do país, as praias de Matosinhos e de Leça da Palmeira. Quem for do norte ou quem já fez praia no norte deve saber que aquilo, praia no norte é com nortada, não é? Quer dizer, aquilo é vento, é uma coisa normal. Eu lembro-me quando era miúdo a gente jogava cartas, jogava Uno, tínhamos... Bem, pronto, eram um bocadinho estes jogos que a malta levava para a praia quando era miúdo. E eu lembro-me perfeitamente que isso, até mesmo com esses jogos mais simples, não era fácil. Não era fácil porque alguém tinha que segurar as cartas que estavam no meio, porque senão levantava voo. Eu, quando era miúdo, não levava tapa-vento. Mas agora, com uma infraestrutura um bocadinho diferente, não é? Um gajo já tem cabelos brancos, já pensa nas coisas de forma diferente. Eu gosto de passar algum tempo na praia, não, tirando as horas de pico e tudo, mas gosto de estar ali um bocadinho, mas não gosto de estar sem fazer nada. Já sou como o Miguel, eu tenho que estar a ler um livro, eu tenho que estar a fazer alguma coisa. De vez em quando, confesso-vos que levo livros de regras para a praia. Acho que já tínhamos tido uma conversa sobre livros de férias. Pode ser uma leitura. Que mas eficiência! Não perde tempo, homem! Não há tempos mortos.
Mas a realidade é que se for para jogar, dou preferência efetivamente pelos jogos de cartas. Nunca me imaginei sequer a levar um jogo de tabuleiro. Se bem que tu falaste nos roll and writes, e os roll and writes eu até consigo imaginar, mesmo os rolls, porque a tecnologia já resolveu a parte dos dados. E até conseguimos ter aquilo com um telemóvelzinho ali a rolar dados e conseguimos jogar. E esse tipo de jogos até me ia a funcionar. Mas, olha, eu, por exemplo, já joguei o Gunstone Clever na praia, em que usei a própria caixa, a parte de cima da caixa, virei-a e lanço os dados para lá. Portanto, acabou por funcionar. Sim. Mas pronto, eu já experimentei e quando saio com família e tudo, principalmente com malta mais nova que venha no grupo, levo sempre um double ou um love letter ou assim. Até eu por acaso não tenho o Skull King, mas consigo imaginar o Skull King a funcionar também muito bem na praia, que são jogos que tu baixas ali as cartas, desde que não tenham muito vento. Funcionam bem e outra coisa que também pode ajudar nessas coisas é aquelas, eu levo as toalhas de praia daquelas Ultra King Size que dá para ir para 2 pessoas e as pessoas não se encontram na toalha quase. Essas toalhas são muito fixes, porque consegues pôr toda a gente à volta e jogar em cima da toalha sem que haja muita areia e tudo. Sim. Mas agora a questão do nivelar aquilo, a não ser que alguém tenha decidido levar lá o rolo, a prensa da estrada para passar antes, aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas falando então, pronto, as férias da praia são aquelas férias que nós vamos aqui mais próximos e temos a escolha toda de jogos. Mas quando fazemos férias em família, o que é que vocês, nas escapadinhas de fim de semana ou assim, como é que vocês pensam? Se calhar, Bruno, Miguel, começo por ti. Como é que tu fazes quando planeias então as tuas escapadinhas de férias de família para os teus jogos? Aí férias em família sim, férias em família tem que ser jogos simples, jogos que tipicamente os familiares já conheçam. Porque para mim férias não é a altura ideal para andar a aprender regras. Nem para mim, porque estou de férias, portanto, dei-me lá descanso. Mas também não é a altura ideal para a família aprender regras, porque quer dizer, se está toda a gente de férias e depois tu dizes a alguém, olha, anda cá a jogar este jogo, eu vou só demorar meia hora a explicar isto. Não, esquece. Já foi. Não, isso não vai acontecer. Portanto, se for um jogo simples e que tenha regras simples, ou então alguma coisa que já saibam jogar. De resto, para mim, férias continua a ser para descansar. Aprender coisas, sim senhor, pode ser. Eu até posso aprender um jogo, mas que seja simples, por favor. Porque, não, a sério, porque não queres fazê-lo nas férias? Preferes aproveitar o que já conheces? Prefiro aproveitar e não consigo imaginar, pelo menos para mim, lá está, estar a ler um livro de regras ou a ver um vídeo de 1 hora a explicar um jogo altamente complexo que isso não vai acontecer, não vai funcionar. Bruno, e do teu lado, férias em família, como é que tu costumas pensar na questão dos jogos? Sim, jogos em família, estou aqui um pouco como o Miguel, não são clientes fáceis, não são propriamente pessoas que apreciem jogos de tabuleiro, são até daquelas pessoas que dizem que eu deveria vender a minha coleção toda para investir noutras coisas mais importantes. Portanto, quando vou de férias com eles, eu tenho sorte para jogar um ou outro jogo, é com a minha mãe, e tem que ser sempre os mesmos jogos. Portanto, aprender jogos neste tipo de contexto não é fácil e também não é isso que eu pretendo, porque senão nem esses 2 ou 3 jogos eu consigo jogar com ela. E eu estou a falar de jogos como o Ticket to Ride, o Azul, jogos assim simples, muito familiares e que também são
O Ticket to Ride acaba às vezes por ser um bocadinho mais longo, mas o azul até é bastante rápido, mas tem que ser jogos com esse tipo de critério. Eu gosto de aprender jogos, gosto de ensinar jogos também neste período de férias, mas já lá vamos, porque não é com a família de certeza, porque com a família eu acho que das últimas vezes nem levei jogos, porque acho que já nem faz sentido, mas há uns anos atrás ainda conseguia pôr a minha mãe a jogar alguma coisa. É isso. Olha, eu do meu lado posso-vos dizer que eu quando faço com a Cris, fazemos os dois. Lembro-me há um episódio muito giro que nós fomos por acaso para Óbidos, numa viagem. Por acaso fomos os dois e íamos ali por uma ótica de parcial um bocado de Óbidos, até já conhecemos bem Óbidos, mas pronto, é sempre giro. Íamos com um plano de passeio. Estava um tempo daqueles que não me lembrava, parecia que, sei lá, no fim do mundo, choveu o tempo todo e tudo, e a gente foi lá para um fim de semana, levamos uns jogos de tabuleiro. A pessoa por acaso até fomos passear, depois, a nossa coisa era ver sítios de carro e ir comer, por isso já era o que dava para fazer quando está mau tempo. Encontramos um sítio de sushi incrível, ali o Sushi Fish em Peniche, foi o melhor sushi que eu comi em Portugal, mas foi muito fixe. Olha, de bola não tenho nada a ver, mas patrocinado pela Dice Cultural. Mas olha que depois voltamos e pá, salvou-nos um bocado as férias, porque a gente acabou a jogar, e tivemos a jogar Love Letter no quarto. E pá, depois ainda jogamos, já não me lembro, ou foi fotossíntese, ou tínhamos assim até alguns joguitos, que não são muito complexos nem muito fáceis. O Love Letter até foi a primeira vez que tivemos a experimentar o jogo, adoramos o jogo. Por isso, eu tenho assim uma relação, quando somos nós os dois, normalmente lembro-me também quando fomos para Alcobaça, também levamos uns jogos de tabuleiro e acabamos sempre por tirar assim um bocadinho à noite, depois de voltarmos de ir jantar ou qualquer coisa assim, jogamos um joguito e é assim que em família, quando somos nós os dois, vamos. Quando é em família mais alargada, no Natal, eu e o meu irmão, um abraço para ele, porque eu adoro, a gente passa o período todo de Natal a jogar e aquilo é um absurdo. E eu divirto-me imenso. Mas aí eu levo jogos, eu e o meu irmão gostamos de jogos mais pesados, até é das pessoas com quem eu jogo, tirando o Ricardo Jesus, é das pessoas com quem eu jogo jogos mais pesados. E levo. A última vez, no Natal passado, foi Fallout a noite. Fizemos para aí duas campanhas ou 3 campanhas, nós jogamos aquilo que nunca mais acabava. Por isso, pronto, nós jogamos ali com algum. Tem assim um bocadinho os dois mundos e é giro, por acaso. E já agora, Bruno, passo-te a palavra e. Há outro mundo, não é, das férias, que é as férias quando saímos com o grupo de amigos, não é? Que já não é tanto família. Como é que é contigo essa parte? É aqui que eu realmente sinto que estou mesmo de férias. Para mim, as férias têm que ter jogos de tabuleiro e eu, normalmente, quando passo férias, já há alguns anos, é com amigos. Gosto ou gostamos de alugar um apartamento ou uma vivenda, passamos lá 1 ou 2 semanas e a rotina é bastante simples e é estar na piscina ou na praia durante o dia e depois à noite aí é que a vida começa a acontecer, digamos assim. Nós temos esta rotina de jogas um filler durante o dia, não é? Jogas um filler durante o dia para a noite. É um pouco assim. A praia e tal, e depois pronto, foi o filler das férias. O dia nunca mais passa, nunca mais chega à noite. É um pouco assim. Mas o que acontece? Nós depois de jantar começamos por um jogo mais party, ou se não é party, mas que dê para muita gente. Normalmente somos uns 6, 7, 8, 9 pessoas, portanto tem que ser jogos assim mais suaves, mais leves e rápidos, que dê para toda a gente. Nem toda a gente gosta de jogar da mesma forma, ou gosta deste hobby da mesma forma, mas gostamos de incluir toda a gente, nem que seja, nós pelo menos sintamos que estamos a fazer algo em grupo. Depois de jogarmos 1 ou 2 jogos daqueles assim mais rápidos, e estou a falar de jogos do estilo Jungle Speed, Resistance, jogos se calhar de dedução, de identidades secretas, para nós nos rirmos um bocadinho e que acabam por passar rapidamente, aí sim há ali sempre 4 ou 5 pessoas, que normalmente também são as pessoas com quem eu costumo jogar em casa, e aí são jogos mais pesados que vão à mesa. Okay. Portanto, eu aí nem sinto muitas vezes que estou de férias, porque aquilo que eu faço lá também faço cá em casa,
só que lá faço todos os dias, e o que é ótimo. Por isso é que eu estava a dizer ainda há bocado, eu gosto de aprender jogos nesta altura, e agora também, voltando atrás ao tema do episódio da Shelf of Shame, é muitas vezes nesta altura que eu ponho os jogos em dia. Eu tenho 3, 4, 5 jogos que não jogo há algum tempo, ou que não jogo há algum tempo, nunca foram à mesa, e eu aproveito, levo-os, e lá as cobaias, como são sempre, levam com os jogos todos uns a seguir aos outros, e aí tenho a certeza que quando volto de férias já está tudo, já está resolvida essa situação. Um dos problemas, para mim não é um grande problema, porque já faz parte também da rotina, é eu fazer a mala quando vou de férias. Portanto, tenho que levar mala com roupa, não é? Acho que faz sentido. Tenho que levar... É o tipo de jogo, Bruno. Isso é o tipo de jogo, não é? muitas vezes temos que levar algumas coisas como comida, ou algumas coisas do género, um secador, coisinhas assim que às vezes são necessárias e que não existem nas casas de férias. Mas eu também tenho que levar jogos, não é? E tem que haver espaço no carro para isso. Eu levo sempre dois sacos do estilo de IKEA, daqueles azuis grandes, não sei se estão a visualizar, mas são grandes, em que um deles vai com os jogos que não foram experimentados, praticamente encho aquilo com 5 ou 6 jogos que não foram experimentados, e depois o outro é metade de jogos que eu sei que vão muitas vezes à mesa e que as pessoas gostam. Estou a falar de jogos mais pesados que eu sei que vão ser jogados lá, e depois levo aqueles jogos mais mini ou mais curtos, que pelo menos em termos de tamanho também são mais pequenos, e pronto, enfio-os lá. E depois tenho ali duas malas enormes, mas que cabem no carro, também no meu carro. Só costumo ir eu, a minha filha e a minha companheira, e às vezes a minha filha nem vai porque ainda é pequenina e fica com os avós. Portanto, quando não vai, até dá para pôr um terceiro saco. Portanto, eu penso assim. Mas esse vai seguro, vai na cadeira do bebê, esse vai seguro, não é? De ver se vai aqueles jogos que não queres mesmo perder. Mas é giro este ambiente, porque quando estamos com amigos e sabemos que no dia seguinte não temos que levantar cedo, muda muito também a própria noite de jogos, porque em vez de acabarmos à 1, muitas vezes nem damos pelas horas a passar e já são 3, 4, às vezes 5 da manhã, e nós dizemos, eu amanhã gostava de aproveitar um bocadinho do sol, e vamos dormir rápido. Eu digo rápido porque são 2 ou 3 horas, e depois já estamos a pé outra vez, e pronto. Depois da noite seguinte já é um bocadinho mais complicada para jogos pesados, porque estamos ainda um bocadinho retardados por causa da noite anterior, mas passa-se bem. Eu gosto muito de jogar neste tipo de ambientes. Todo o ambiente de uma Leiria Con, não é? Quer dizer... Nunca fui, mas pode ser que sim. Eu sinto-me totalmente gamer nessas alturas. Jogo muito. Espero que tenha sido uma inspiração para a malta que está agora a entrar no hobby, que nos esteja a ouvir, que esse tipo de... por acaso, eu também partilho disso, Bruno. É mesmo muito giro quando temos esse grupo. Assim. Miguel, do teu lado, como é que costuma ser então férias com amigos, e já agora, como é que é fazer a mala? Como é que tu pensas nesse ritual antes dessas férias? Bom, eu não tenho tido, pelo menos nestes últimos anos, o hábito, o bom hábito, não sei, de passar férias com amigos nestes últimos anos. Mas também porque não tem calhado, etc. Mas tenho-me reunido com amigos durante as férias, o que não é, pronto, não é a mesma coisa, mas pronto, mas vou pegar nesse exemplo porque é o que eu conheço. O Bruno há pouco falou do episódio da Shelf of Shame, em que ele aproveitava para limpar a Shelf of Shame. Eu vou pegar... Exato. Eu vou pegar num outro episódio que é normalmente as pessoas com quem eu jogo, ou com quem eu fazia alguns encontros. Não este ano, porque este ano está difícil, mas em anos anteriores teríamos que ir a um episódio ainda mais atrás, que é o episódio dos bons jogos de entrada para quem não conhece. Pronto. Porque pronto. Foi o episódio 2, acho eu. Sim, acho que sim. Porquê? Porque normalmente esse grupo de pessoas são pessoas
que não conhecem ou que não conhecem tanto e, portanto, faz mais sentido pegarem jogos um bocadinho mais leves, ou então, dependendo do grupo, se por acaso houver lá alguém que já esteja um bocadinho mais versado na coisa, pode-se levar sempre um jogo de entrada ou 2 jogos de entrada e depois levas um que é um bocadinho mais complexo e dizes, olha, já que aqui estamos, agora está aqui este, agora está aqui este, exato, só porque sim. E pronto, e as pessoas já que lá estão, assim, também aproveitam a onda e jogam mais um e jogam uma coisa também um bocadinho mais complexa. Que remédio tem? Comunicativo, não é? Sim, basicamente é isto. Vocês os dois têm, já percebi que as vossas férias, tu tens o público cativo, o Bruno estava a falar pronto, eles não têm escolha, são as cobaias, não é? Exato. Ai, muito bom. Do meu lado, posso-vos dizer que eu normalmente, quando vou de férias, gosto de levar os jogos de tabuleiro, quando vou nestas férias entre amigos. Não sei se acontece convosco, isso vocês não comentaram, mas eu, quando vou de férias com os amigos, há uma expectativa que eu vá levar jogos de tabuleiro. Eu acho que eles não dizem, mas eu juro que eu acho que se eu aparecesse em jogos de tabuleiro, estavam. Mas o que é que aconteceu? Vendeste a tua coleção? Teria que ser uma coisa assim tão dramática para eu não ter lavado os Marco, só porque agora falaste nisso, eu em setembro, espero eu que tudo corra bem, possa ir à Croácia, e ainda ontem estávamos aqui todos a planear a viagem e estávamos a ver a necessidade de uma mala extra para levar. E eles todos olharam para mim como se a mala extra que fosse necessária fosse para eu levar jogos. Portanto, é isto. Já gozam comigo nesse sentido. Portanto, vamos para a Croácia e estão à espera que eu leve jogos para jogar lá. Não, mas olharam para mim todos quase em simultâneo e eu senti-me um pouco julgado naquela parte, mas pronto, acontece quase todos os anos quando vamos de férias para algum sítio, esse tipo de comentários. Muito bom, pois é isso mesmo. Não, mas por acaso podia acontecer, certo? Mas por acaso podia... Sim, se fôssemos para estar num sítio só e não passear, sim, mas como vai ser para passear, não. Olha, eu posso-vos contar que, do meu lado, eu quando, assim, viagens com voos e tudo, eu por acaso gosto daqueles joguitos mais pequeninos, ou jogos de cartas que cabem, são mesmo muito pequeninos, cabem em qualquer mala, ou então os Tiny Epics são muito giros para isso, cabem muito bem dentro daquilo, já bem mais compacto que aquilo é difícil e são jogos que são engraçados e quando eu tenho que fazer viagens onde o volume é um problema, faço isso. As minhas viagens mais distantes, que eu costumo fazer todos os anos para os Estados Unidos, é engraçado que eu não levo jogos nenhuns. Vou para lá também normalmente em trabalho, mas não iria, mas até costumo ir lá a uns barzitos de jogos de tabuleiro e tudo, aproveito à noite. Mas o que eu faço é levo uma mala gigante, mas não levo nada. Nesses viagens que eu passo por sítios onde consigo ir comprar jogos de tabuleiro, é mais ao contrário. A mala vai vazia, bem cheia de gadgets, colecionáveis e jogos de tabuleiro. Eu lembro-me de uma das viagens que fiz com um cliente meu, na casa foi giro, que nós depois estávamos... basicamente as malas já eram de todos, não é? Estávamos ali e aquilo era... Olha, tens espaço na tua mala, que eu ainda comprava mais uma cena e eu acho que cabe nesse espaço que tens na tua mala. E depois no final, nunca mais me hei de esquecer, isto era um cliente com quem já trabalho há alguns anos e estávamos os três, eu e eles os dois, no aeroporto, a abrir malas nas chegadas, e então isto é teu, aquilo é meu e tudo. Lembro da minha namorada a olhar e a ficar a pensar, vocês são todos malucos, eu não acredito que vocês dão isto. Olha, na tua mochila tinhas aquilo, olha para mim e tal. Gadgets, era tudo, era um espetáculo. Mas pronto, ia sempre jogos de tabuleiro. Trago sempre jogos de tabuleiro dos Estados Unidos, é uma coisa brutal. E por isso a minha gestão de espaço, quando é com voos, ou é jogos muito pequenos, enquanto vamos com amigos ou família, ou então é malas grandes, vazias, para trazer jogos. É a minha história. No carro é mais fácil, uso a técnica que o Bruno explicou, por acaso funciona muito bem, aqueles sacos grandes, se bem que eu tenho andado a pensar nas board game carrying cases, daquelas malas mesmo que já vêm com os tamanhos típicos dos jogos de tabuleiro. Ando a pensar se não começará a fazer sentido, porque os sacos de vez em quando abrem.
principalmente jogos que depois fiquem verticais e o carro quando não vai com a mala completamente cheia, de vez em quando tem que andar a apanhar componentes à chegada e fico sempre um bocado chateado quando isso acontece. Nunca é demais gastar dinheiro em jogos de tabuleiro ou em acessórios, portanto, venha mais de uma coisa que me faça gastar dinheiro, não é, Marco? Eu só estou para deixar a recomendar. Eu próprio ainda não comprei, não é? Mas nunca é demais. Já estive a ver preços e pá, aquilo não é assim também tão caro. As mochilas já vi custarem entre 40 e 50 euros e dão para bué de jogos. E eu pensei, ok, se calhar. Podias comprar 1 ou 2 jogos com isso. É verdade. Também é uma questão complexa. Perspectivas. Mas há soluções para isso. Mas normalmente estas têm sido as minhas experiências. Recomendo então, se calhar, passarmos para a nossa rúbrica. E aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos ligados ao tema do episódio 2, e como é hábito nesta rúbrica, trazemos as nossas opiniões e visões sobre estes diferentes jogos, numa ótica pessoal, e tentamos explicar um pouco como é que esses jogos funcionam. São 3 jogos ligados ao tópico, jogos que costumamos levar para as férias. Bruno, queres dar o pontapé aqui de saída e explicar então que jogo trouxeste para nós hoje que costumas levar para as tuas férias? Ora, muito bem. Eu estava indeciso entre 3 jogos que costumo utilizar em ambiente de praia. O que escolhi é aquele mais recente até, mas fica já aqui também quase que 2 recomendações, 2 jogos extra, apesar de não vou explicar os jogos em pormenor, mas o Love Letter é um dos jogos que funciona muito bem em praia, e estou a dizer em praia porque se eu fosse falar de jogos que eu jogo em casa, em apartamento ou vivenda quando vamos de férias, normalmente são jogos que eu jogo durante o ano inteiro, portanto não acho que se aplique. E outro dos jogos é o Happy Salmon, apesar de eu não vou falar sobre esse, porque esse pode correr muito bem ou pode correr muito mal, depende de quem nós temos à nossa volta, porque se nós tivermos pessoas que queiram estar a descansar e que não queiram barulho, estar ali a dizer Happy Salmon, Happy Salmon, Happy Salmon, switcheroo ali aos gritos, é um bocadinho irritante para quem está ao nosso redor, portanto não vou... Tens que jogar a versão quiet. Sim, costumo dizer nesses momentos, as regras são assim, pessoal, as regras são assim. Mas olha, é muito divertido, às vezes até para as pessoas que estão à nossa volta, ver-nos ali feitos malucos a fazer gestos e aos gritos e a trocar de sítios, etc. Há outro jogo que eu também faço aqui uma recomendação, apesar de nunca ter jogado, que é a série de jogos The Exit, que eu achei muita piada. Eu, o ano passado, fui passar férias com a família da minha namorada, que tem um background em jogos de tabuleiro, portanto costumam jogar jogos de tabuleiro, e quando eu chego à praia, eu achei um piadão ver miúdos e adultos todos com uma carta na mão. Eu nunca joguei essa série de jogos, apesar de saber do que é que se trata. Estamos a falar de um jogo que é de resolver mistérios, enigmas, mas em conjunto é um jogo cooperativo, e cada um estava com uma carta na mão, muito entretidos, muito envolvidos no jogo. Eu lembro que passei 2 ou 3 horas na praia nesse dia, à tarde. Eu ia à água, voltava, e eu não estava como jogador, estava só como observador. Eles estavam muito, muito envolvidos no jogo, e posso dizer que para quem estava de fora pareceu uma boa experiência e um jogo que poderá funcionar muito bem em família ou num grupo de amigos, a série de jogos de Exit. Mas agora vamos ao jogo que eu escolhi, que é o The Crew. The Crew, The Quest for Planet 9. É um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores. Foi recentemente galardoado pelo prémio de Kennerspiel der Jahres, que é o jogo sério do ano, se calhar aquele mais reconhecido pela indústria. Um jogo em que nós somos astronautas que procuram o planeta 9, mas tematicamente ficamos por aqui porque nós depois vamos estar a jogar às cartas e não vamos estar a sentir que estamos no espaço a fazer determinadas coisas. Ficamos por aqui em termos de tema. Em termos de mecânicas, em termos de como é que isto se joga. O The Crew, em The Crew, nós, jogadores, recebemos cartas de um baralho comum. Estas cartas são numeradas de 2 a 9 e têm 4 cores diferentes. É o amarelo, é o rosa, é o verde e é o azul. E depois existem também 4 cartas especiais, que são os Rockets, que são cartas especiais e já explicarei porquê. E nós baralhamos as cartas e damos o mesmo número de cartas a cada um desses jogadores. E depois, mediante as missões, existem 50 missões no jogo. Se nós quisermos jogar um modo campanha, nós começamos pela missão 1, que é bem mais fácil. Quando completamos, passamos para a 2 e por aí fora.
Posso-vos dizer que nestas férias nós estivemos a experimentar o jogo e em 3 sessões que acabámos o jogo. Mas não foram 3 sessões em que nós resolvemos aquilo num instante. Nós tivemos horas a jogar em cada sessão. Em cada dia tivemos ali umas 2, 3 horas a jogar aquilo, porque perdemos muitas vezes e voltámos e recomeçámos a missão até conseguirmos fazer as 50 missões. As missões duram mais ou menos 5 minutos. Pode ser bem mais rápido se nós perdermos a missão. E funciona da seguinte forma: nós recebemos depois uma carta, lá está, dependendo das missões, uma carta mais pequenina, também das mesmas cores e com a mesma numeração. Vamos imaginar que eu recebi uma carta amarela que tem um 9, o meu colega da esquerda recebeu uma carta verde que tem um 7 e o da direita recebeu um amarelo também que tem um 2, porque não há cartas com 1. E depois poderá haver ou não, lá está, dependendo das missões, alguns critérios de quem é que tem que fazer ganhar primeiro o seu trick. Eu basicamente, se tenho, eu já não me lembro, eu acho que disse um 9 amarelo, se eu tenho um 9 amarelo, quando a carta 9 amarela for jogada na mesa, eu tenho de ser a pessoa que ganha aquele trick. Eu tenho sempre que assistir à cor que foi jogada pelo primeiro jogador. Portanto, se eu sou o primeiro jogador e jogo a carta 9, eu sei que não há uma carta amarela superior a 9. Eu estou descansado que vou ganhar o meu trick. O jogador à minha esquerda vai ter que jogar uma carta amarela, o jogador à direita tem que jogar uma carta amarela e também começamos a perceber que cartas é que eles têm na mão, porque a ideia é que cada um de nós ganhe o seu trick. Portanto, o da esquerda tem que ganhar, não sei se eu disse que era um 7 azul, mas tem que ganhar o 7 azul, e o da direita tem que ganhar o 2 amarelo. E nós temos que fazer as coisas de forma a que eu, ao ganhar o meu trick, não estou a prejudicar o meu colega da esquerda ou da direita, porque se ele não conseguir fazer o seu trick, o jogo a missão vai ser perdida. Nós também temos a possibilidade, lá está, dependendo da missão, há missões em que nós não podemos comunicar mesmo, em que nós podemos dizer que de determinada cor temos uma carta mais alta, mais baixa ou a única carta. Eu posso dizer que o meu 7 amarelo, eu revelo, é a carta mais alta que eu tenho no meu baralho. E os jogadores começam a perceber, ok, se o 7 amarelo é a carta mais alta que ele tem no baralho, eu tenho que perceber o que cartas é que eu tenho que jogar para não estragar o jogo dele e também ele não estragar o meu jogo. É um jogo em que, como a comunicação é imperfeita, torna-se muito interessante e quanto mais jogamos, mais nos conhecemos a nós e mais percebemos a dinâmica do jogo. Não é fácil, as primeiras missões são muito interessantes, são fáceis, mas são interessantes, começamos a perceber a dinâmica do jogo, mas à medida que o jogo vai avançando, começa a tornar-se muito difícil. E existem critérios em que diz que primeiro tem que ser eu a fazer a minha vaza, depois tem que ser o da direita, depois tem que ser o da esquerda e depois tem que ser isto está para 5 jogadores, tem que ser o quarto jogador. E esta sequência que nós temos que respeitar, muitas vezes é dificílima de que conseguirmos fazer. Às vezes a ordem com que as coisas são-nos apresentadas é quase impossível nós conseguirmos ganhar a missão. Existem umas cartas pretas, que são os rockets, que se sobrepõem a qualquer cor. No entanto, nós só os podemos jogar se não tivermos a cor da carta que está a ser jogada. Portanto, se eu já não tiver mais cartas amarelas e os meus colegas jogaram cartas amarelas, aí sim eu posso jogar uma carta de outra cor, inclusivamente uma carta preta. Se eu tiver que ganhar aquele trick, é dessa forma que eu ganho o trick. A regra, não sei se me expliquei bem, nós temos que sempre assistir à cor que foi jogada. Portanto, se eu tenho um 8 amarelo e o meu colega tem um 9 amarelo e eu tenho que ganhar o meu trick de 8 amarelo e ele tem que ganhar o trick de 9 amarelo, é muito complicado quando, por exemplo, eu só tenho uma carta que é o 8 e ele só tem a carta 9. Nós temos que jogar a mesma carta amarela. Se alguém jogou a carta amarela, nós temos que assistir. Torna-se muito complicado nós às vezes conseguirmos passar algumas missões. Imaginem que da primeira para a 50ª missão as coisas tornam-se quase descontroladas. Do fácil torna-se quase para o impossível. Do impossível. Temos de ter sorte pela forma como as coisas nos são apresentadas e pela forma como baralhamos as cartas. Posso-vos dizer que houve uma sessão em que nós passámos 20 missões, estávamos a achar muito fácil, mas acho que foi na segunda sessão, nós em 3 horas só conseguimos passar 3 missões. Nós encravámos completamente numa das missões. O jogo é fácil de perceber a partir do momento em que nós jogamos uma ou duas missões. Depois começa a ser fácil de perceber. Depois começa outra vez a ficar complicado por causa da estratégia. Como eu vos disse, um jogo que demora 5 minutos entre missões. Não acho que demore muito mais tempo do que isso.
por não haver comunicação, torna-se muito interessante os nossos olhares. E também é um daqueles jogos que, quando alguém está habituado ao jogo da sueca, porque também tem um pouco de sueca aqui neste jogo, e alguém que nunca tenha jogado este tipo de jogos, normalmente vai fazer asneiras. Vai fazer asneiras porque há aqui dinâmicas muito específicas, que é essa pessoa que não está habituada que vai acabar por fazer, vai fazer algumas asneiras, e depois temos 3 pessoas a olhar para mim, ou para um dos meus colegas, vamos dizer assim, porque essa pessoa fez a asneira. Então, mas tu não sabes jogar a isto? Então, mas tu não sabes que tens que jogar uma carta destas? Não sabes que tinhas que jogar a carta mais alta, etc. Pronto. Existem aqui dinâmicas que depois, no final, nós sentimos muito culpados por termos estragado o trabalho das outras 3 pessoas, apesar de ser um jogo cooperativo, é daqueles jogos cooperativos em que nós gostamos sempre de sentir-nos mais perto que os nossos colegas. Ganha um prémio, eu percebo porquê. Não tem dependência de linguagem, dá para pôr miúdos e graúdos a jogar, é rápido, é feito por um alemão. Depois havemos de falar no outro episódio a questão destes prémios. Não é um jogo que me encha as medidas, não é um 10, nem um 9, nem se calhar é um 8, mas é um jogo que é bastante interessante, eu gostei bastante de jogar. É cooperativo, que não é bem a minha praia, mas lá está, eu para ter jogado as 50 missões, eu tive que jogar muitas mais missões falhadas. Portanto, imaginem, num espaço de 3 dias, as vezes que nós jogámos este jogo. Portanto, é um jogo que eu recomendo e que dá para jogar na praia. Muito bom. Da Cru, malta. Muito obrigado, Bruno. Miguel, da tua parte, que jogo trouxeste então tu hoje na nossa rubrica? Ora, eu trouxe um jogo que não é para jogar na praia, simplesmente porque tem um tabuleiro com peças, ok? E, portanto, a probabilidade das peças se perderem é grande, ou pode ser grande, e, portanto, para a praia se calhar não, mas é um jogo daqueles para fazer, para levar para umas férias em família, ou mesmo para férias com os amigos. É um jogo muito simples, é o jogo da lebre e da tartaruga. Então, isto é um jogo que faz parte de uma coleção de jogos chamada Tales and Games, contos e jogos. E a coleção tem outros jogos, para além deste da lebre e da tartaruga, tem outros como o Capuchinho Vermelho, os Três Porquinhos, etc. Então, é uma adaptação da fábula, obviamente, que acho que toda a gente conhece, da lebre e da tartaruga, e é um jogo de cartas familiar em que os jogadores tentam fazer com que um dos seus animais vá ganhar a corrida. A corrida clássica que toda a gente conhece da lebre e da tartaruga, só que, neste caso, em vez de serem só 2 animais, em vez de ser só a lebre e a tartaruga, temos a lebre, a tartaruga, ainda temos o cordeiro, um lobo e uma raposa. E então, estes 5 animais vão fazer uma corrida e cada jogador, basicamente, no início do jogo, vai ter uma carta de animal, pode ser um destes 5, e essa carta é aleatória, e esse é um dos animais que nós queremos que vá ganhar a corrida. Então, por exemplo, eu recebia uma carta com um lobo. Ok, então este é o animal que eu vou fazer de tudo para que o lobo consiga ganhar a corrida, ou consiga ficar o mais perto possível de ganhar. Cada jogador depois vai receber 7 cartas e vai escolher um outro animal. Pode ser o mesmo que o primeiro, ou pode ser outro. Então, imaginemos que o meu primeiro animal era o lobo, como eu disse, e agora eu podia voltar a escolher o lobo, ou podia escolher a tartaruga. Tudo bem, não há problema. Portanto, eu posso apostar tudo no mesmo, ou então dizer, não, eu vou variar aqui um bocadinho, e entre este e o outro, entre o lobo e a tartaruga, um deles eu acho que sim, senhor, eu acho que tem possibilidades de ganhar. E a corrida ainda não começou. Nada aconteceu ainda. Então, o que é que acontece a seguir? É que o jogo começa e em cada turno os jogadores vão jogar de 1 a 4 cartas que tenham na mão. Todas as cartas têm que ter o mesmo animal. Portanto, eu tenho 7 cartas na mão. Uma eu não descartei, mas selecionei para ser um dos meus animais. E então eu tenho 6 cartas e então
em cada turno eu vou jogar de 1 a 4 cartas que tenha na mão, sendo que só posso jogar cartas que tenham o mesmo animal. Por exemplo, posso jogar 3 lebres, ou 2 raposas, ou uma tartaruga, ou 4 lobos, por aí fora. Depois disso, eu vou buscar cartas até voltar a ter 5 na minha mão. As cartas que eu joguei vão para o centro da mesa e vão sendo colecionadas por todos os jogadores. Portanto, todos os jogadores vão jogando cartas para o centro da mesa até que ou existam 4 cartas de um mesmo animal ou sejam jogadas no total 8 cartas para a mesa. Então, quando uma destas coisas acontecer, ou existir 4 cartas de um animal ou 8 cartas no total jogadas para a mesa, aí o jogo para e aí é que os animais se começam a mover no percurso. Então, e cada animal tem uma característica diferente para se mover consoante o número de cartas desse animal que foram jogadas para a mesa. Por exemplo, a tartaruga move sempre um espaço. Sempre. Não foi jogada nenhuma carta de tartaruga. Não faz mal. A tartaruga anda 1. Mas a tartaruga pode-se mover 2 se foram jogadas 4 cartas de tartaruga para a mesa. Ok. Se houver cartas de lebre na mesa, a lebre vai se mover. Mas se a lebre estiver em primeiro e se foram jogadas 4 cartas de lebre, a lebre não se mexe porque está em primeiro, não precisa, vai descansar, vai dormir um bocadinho. Portanto, estamos a entrar aqui um bocadinho na fábula. Temos outros animais, por exemplo, o cordeiro move sempre um espaço a mais do que o número de cartas. Por exemplo, se foram jogadas 2 cartas de cordeiro, ele vai andar 3. Mas há umas peças do tabuleiro que têm água e então o cordeiro, se vê água, para, porque vai beber água. E então, vai andar 3. Não, só andou uma porque está ali água. E então ele teve que parar na água. O lobo tem uma outra característica em que existem umas cartas de lobo, já não me recordo quantas são, 3, 4 à volta disso, em que tem um uivo, tem um símbolo de um uivo. Quer dizer que se alguma destas cartas for jogada para a mesa, só o lobo é que se move. Portanto, o lobo uiva, os outros animais paralisam, de medo, o que seja, e só o lobo é que se vai mover o número de casas que forem. E, portanto, todos os animais se movem e isto vai andando e isto é um turno. Depois dos animais se moverem, começa outro turno de jogar cartas para a mesa, por aí fora. O jogo vai terminar quando 3 dos 5 animais chegarem à meta. Depois a caixa traz uma espécie de um pódio com umas pecinhas para montar e tal. Aquilo fica engraçado depois no final. Quando os 3 animais chegarem à meta, depois põem-se os animais no pódio, contam-se os pontos. Os pontos têm a ver com qual é que é a posição em que os animais chegaram. Por exemplo, eu tinha apostado no lobo e na tartaruga e o lobo ficou em segundo e a tartaruga ficou em último ou qualquer coisa do género. Ok, então eu ganho pontos pelo segundo lugar do lobo e haverá alguém que imagina que estávamos a jogar os 3 e o Marco tinha apostado no cordeiro e na raposa. E o cordeiro ficou em primeiro e a raposa em terceiro. Então aí, claramente, há de ter ganho o Marco porque fez um primeiro e um terceiro lugar. E, portanto, fez mais pontos. E, basicamente, é isto. É isto. Portanto, é um jogo muito simples, é muito fácil de perceber, é muito fácil de perceber a mecânica, porque, na prática, é jogar cartas, tem também zero de dependência de idioma. As cartas têm uma ilustração giríssima. É um jogo que também funciona muito bem, quer com miúdos, quer com graúdos. Acho que toda a gente percebe a mecânica. Eu tenho umas cartas, eu jogo umas cartas para a mesa e depois, se já houver 4 cartas do mesmo animal na mesa, os animais andam. Se não houver, já há 8 cartas no total na mesa, ok, os animais andam. E é isto. The Hare and the Tortoise, a lebre e a tartaruga da A lebre e a tartaruga.
Sim. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado. E já agora é um jogo que até tem uma caixa relativamente pequena que eu conseguiria nas minhas viagens de mala, até conseguia acho que encaixá-lo relativamente bem. Não é um jogo muito grande, não é verdade? Eu acho que eu já o levei uma vez para algum lado de avião. Não me lembro para onde, mas eu acho que eu já o levei algures para algum lado, sim. É uma das caixas pequeninas, sim senhor. Sim, é uma das caixas pequeninas, sim. Pronto, eu da minha parte trouxe-vos um jogo que já fez furor até nos nossos eventos semanais de Oeiras. É o jogo Throw Burrito. Este é um jogo de 1 a 6 jogadores. Foi um projeto Kickstarter, amealhou mais ou menos 2,5 milhões de dólares, uma coisinha pequena, com mais de 53 mil bankers. Isto porquê? Porque este já é o terceiro Kickstarter criado pelo Matthew Weeman, também conhecido como Oatmeal. Pelo cartunista, dos cartunistas mais conhecidos que há para aí na internet. O que há mais é memes criados pelo Oatmeal. Até acho que os primeiros memes que vi que foram começar a ser criados era tudo no estilo artístico do Oatmeal, mesmo que não fosse a autoria do Matthew, acho que era mais ou menos a mesma. E o outro criador é o Ilan Lee, que começa a sua carreira por acaso na Microsoft como designer da primeira Xbox, ok? E depois já fez inúmeros projetos. Estes dois são duas celebridades incríveis que já lançaram jogos como Exploding Kittens, que foi o Kickstarter. Sim. Não sei se ainda é, mas na altura foi o Kickstarter mais bank da história de Kickstarters todos. Foi até, se calhar, levou ali muita gente para começar a fazer Kickstarters para jogos de tabuleiro como Kickstarters, porque foi mesmo brutal a quantidade de dinheiro que aquilo ganhou. Bears vs. Babies, You Got Crabs, pronto, assim, já tem ali alguns jogos. E Throw Burrito, o mais recente deles. O nome do jogo, de maneira que eles caracterizam o jogo do ponto de vista de género, é um Dodgeball Card Game. Dodgeball é tipo jogar ao mata, em português, né? Atirares assim e acertares com a bola em alguém. Pronto. É assim que eles caracterizam o género do jogo que é Dodgeball Card Game. E é mesmo isso, para ser sincero. São 120 cartas que tem cada baralho e tem 2 burritos, muitos giros. Vocês, é pena de vocês nestas coisas do podcast vocês não conseguirem ver, porque aquilo, a sério, é tão giro. Tem assim uns olhinhos todos cute e tal, coitadinho de mim. Mas a ideia é vocês atirarem aquele burrito, que é fluffy, que é assim, tipo aqueles bonequinhos anti-stress, e vocês atirarem isso à cara de alguém. Pronto, aí a ver. Sim, é fofinho para não magoar, mas se vocês atirarem com força, aquilo magoa, se vocês quiserem muito. Depois, então, isto é um jogo que se joga muito bem em qualquer sítio, numa praia ou quê. Se bem que numa praia isto pode ser bastante mais divertido, confesso, porque com paredes vocês ainda têm onde se esconder. Na praia eu não estou bem muito bem onde é que vocês vão esconder. O jogo já agora. Mas até mesmo para a questão de ser jogado em água. O jogo tem uma versão com um burrito insuflável gigante. Que vocês podem atirar um burrito insuflável na piscina ou na praia, que também achei giro eles terem pensado nessa parte. Pronto, o jogo é muito simples. Vocês basicamente dão mais ou menos 15 cartas a cada um, e já vão entender porque é que é mais ou menos. Vocês não precisam de ser muito... O jogo está mesmo feito para um setup muito rápido e para se jogar muito depressa e para ser diversão total. Aquilo é mais ou menos 15 cartas a cada um. Depois, o resto das cartas dividem mais ou menos a meio e ficam aqui com um número de baralhos de 15 cartas por número de jogadores, mais 2 baralhos mais ou menos iguais no meio da mesa. Metem os 2 burritos que vêm na caixa, juntamente com os baralhos, também, no meio da mesa. Isto tem que estar tudo ao alcance de todos. Cada qual tem o seu baralho de 15 cartas, tira 5 cartas para a mão e depois, no máximo, pode ter 5 cartas na mão. Muito simples. Vocês têm 5 cartas na mão, quando forem buscar a sexta, vão ter que descartar uma. Primeiro vão buscar a sexta, depois descartam uma. Não podem buscar mais nenhuma enquanto não voltarem a ter 5 cartas. Se tiverem menos que 5, bora sacar até ter 5. Depois o jogo é todo simultâneo. E este agora vai ser o caos todo. Que é, o que eu quero é, vou ao meu baralhinho buscar uma carta e depois eu tenho que fazer conjuntos de 3 cartas iguais. As ilustrações, como é evidente, são do Oatmeal. Por isso são ilustrações lindas, as cartas são espetaculares, está muito bem feito mesmo. Artisticamente o jogo é incrível. Então vocês estão à procura de 3 cartas dentro das 5. Vão ter que escolher uma para descartar e quando descartam, em vez de descartarem para o vosso baralho ou para um monte de descarte,
descartam para o topo do baralho da pessoa que está à vossa esquerda. Quer dizer que o gajo que está à vossa direita está-vos a meter o que ele não quer no topo do vosso baralho. E vocês vão primeiro buscar essas antes de ir buscar as outras. Pronto. E depois isto vão andando aqui a descartar até fazerem grupos de 3. É tão simples quanto isto. Depois, se por acaso vocês acabarem o vosso baralho, é para isso que servem as duas que estão no meio. Vocês, quando não têm nenhuma para ir buscar, podem ir buscar ao meio. Mas assim que vocês recebem uma carta do gajo que está à direita, já têm que ir buscar essa antes de ir buscar ao meio e estão a fazer rodar as cartas. É por causa disto e por isto ser tudo feito ao mesmo tempo, que se vocês buscarem cartas muito depressa, mais depressa que o outro lado está a escolher, como isto é tudo simultâneo, não há turnos, não há nada, não faz muita diferença se vocês tinham 15 cartas, 16 ou 17, não fez. É um bocado igual, isto é um caos. E vocês vão tirando, vão baixando, cada set de 3 vale 1 ponto, ok? Mas depois e aqui agora é quando a coisa fica muito gira, há 4 cartas que são diferentes das outras. Em vez de terem um fundo branco, têm um fundo com uma cor. E essas cartas são especiais. Para começar, valem cada conjunto de 3 cartas, em vez de valer 1 ponto, vale 2 pontos no final do turno. E depois, essas cartas é onde isto se torna um dodgeball card game. Então, o que é? As cartas têm uma cor, vou-vos explicar por cada cor. Umas que têm assim um fundo verde ou rosa fluorescentes. Pronto, estas duas são a mesma. Dizem lá, Burrito Brawl. E o que é o Burrito Brawl? Vocês fazem 3 cartas. Tem que ser as 3 da mesma cor. Apesar das cartas fazerem o mesmo efeito, terem a mesma ação, quando vocês fazem um conjunto destas, tem que ser 3 verdes ou 3 rosas. Ao baixarem qualquer uma destas, vocês gritam Brawl. E este é o momento onde o jogo para toda a gente. Toda a gente tem que parar. Quer dizer, está toda a gente aqui a puxar cartas e tudo. Para toda a gente. E vocês disseram Brawl e quem está à vossa direita e à vossa esquerda, o jogador imediatamente à esquerda e à direita, a partir deste momento estão em batalha. Dodgeball style. Então têm que ir agarrar um burrito o mais rápido possível e atirar à cara do outro. Não precisa ser à cara, pode ser nas costas, mas isto não tem assim não há assim muita discriminação. Mas a ideia é acertar no adversário. O primeiro a levar com um hit, a ser atingido, perde um ponto. E instantaneamente para. Enquanto isto não acontecer, pronto, bora lá agarrar no burrito outra vez e atirar ao outro até conseguirem acertar. Isto aqui vale esconderem-se, vale fazerem o que vocês quiserem. Podem fugir, podem fazer o que vocês quiserem. O que acontece é que nem eu que disse Brawl, nem os outros jogadores que ainda estão em jogo podem ser atingidos. Se forem atingidos é como se vocês atirassem à parede. Não perdem pontos. Só aqueles 2 é que vão perder pontos. E isto é Burrito Brawl. Outro Burrito é mesmo assim uma loucura. Depois, vocês têm o Burrito War, que é exatamente a mesma coisa. O fundo é laranja, mas a mecânica é a mesma. Só que, quando vocês gritam, baixam 3 cartas laranjas e dizem War, então só há 2 Burritos. Isto é um jogo de 1 a 6 jogadores, não é? Então isso quer dizer que os outros 5 vão lutar por 2 burritos ou então por se esconderem pela sua vida, não é? Então dá para toda a gente a fugir para trás dos sofás e tudo. Há 2 burritos em jogo e é acertar em qualquer pessoa. Menos em mim, porque eu disse War e eu estou imune. Vocês é que estão em batalha. Eu nunca vou perder um ponto. Por isso, até alguém ser atingido, está War. Quem for atingido perde um ponto. E finalmente, o fundo castanho, a carta de fundo castanho, chama-se Burrito Duel. Isto aqui é fácil. Baixo 3 cartas, mesma coisa, grito Duel. Para tudo, toda a gente para. E agora eu posso escolher de todas as pessoas que estão em jogo, incluindo eu próprio, 2 pessoas para entrarem em duelo. O que é que isso significa? Significa que essas 2 pessoas vão agarrar num burrito, vão se deslocar para um sítio onde consigam dar 3 passos em cada direção e contam. É um bocado como se fazia no faroeste, não é? 1, 2, 3, burritos! Começam a tirar burritos de um lado do outro. Isto foi a loucura, pessoal. Quando nós estivemos no evento em que eu levei isto no corredor. Eu joguei isso, olha, eu confirmo, é frenético, é o caos, é a loucura. Eu só me lembro cada vez que alguém dizia War, ou Brawl, ou Duel, eu nem sabia o que fazer, porque aquilo, como é em simultâneo, eu bloqueio, eu só levava com burritos na tromba, olha, era... Eu sei que fiquei sempre em último, fiquei quase sempre em último, porque eu só me lembro de ver os burritos andarem de um lado para o outro, mas eu nunca conseguia fazer nada com eles. Era brutal. Isto é brutal, é brutal. E assim, está proibido lá em casa, na sala, porque eu tenho uma televisão muito grande que já levou com um burrito uma vez. Eu disse: não, isto não se joga na sala, isto tem que se jogar no quarto ou num sítio qualquer que tenha risco de partir coisas. É muito bom.
Mas isto no espaço, em férias, isto é loucura. Isto em qualquer grupo joga-se, é partir o moca mesmo. É mesmo muito divertido. O jogo termina quando 5 batalhas acontecerem, isto é, quando 5 pontos negativos forem atribuídos. E depois, as regras dizem que o vencedor é quem ganhar 2 rondas completas. Isto é, eu tenho que ganhar 2 rondas seguidas, ou então os 2 vencedores da primeira e da segunda ronda fazem um duelo entre os 2 para se decidir quem é o vencedor. Que também é giro, quer dizer, quando tudo o resto falhou, a gente atira burritos à tromba uns dos outros e a gente decide quem é que ganha. Eu ainda me lembro de pessoal a fugir pelo corredor lá do Centro de Juventude da Oeste. E as pessoas estavam a jogar jogos mais sérios só olhavam assim para nós. Estes gajos devem ser malucos. Estávamos aos saldos. Loucura mesmo. Eu lembro-me perfeitamente e foi. E já fiz isto algumas vezes e é um jogo que eu acho que funciona. Não é uma caixa muito grande, se vocês quiserem. E se vocês quiserem mesmo, aquilo é fofinho. Vocês conseguem meter as cartas, que são só 120 cartas, e os 2 burritos dentro de um saquinho mais pequenino, cabem em qualquer mala, levam isto sem problema. Outro burrito vai de certeza ser uma diversão. Pá, digo-vos, eu divirto-me imenso com aquilo. Só não posso jogar aquilo na sala, porque depois daquela pancada na televisão, disse, isto é muito perigoso aqui. Mas é muito giro, muito giro. Pronto, e é este o tempo que nós tínhamos. Vocês tiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em meu nome e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado a ouvir desse lado. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever e para não perderem nenhum dos episódios. Se gostaram mesmo muito do podcast, partilhem o link com os vossos amigos, ajudem-nos a fazer crescer este projeto. E se gostaram mesmo muito deste podcast e tiverem alguma coisa que queiram partilhar, vamos continuar esta conversa online. Façam-nos chegar os vossos comentários nas redes sociais. Comentem com ideias, até mesmo com sugestões, coisas que vocês gostavam de ouvir. Nós teremos todo o gosto em vos ouvir. Podem-nos até fazer chegar isso por e-mail para podcast@dicecultural.org. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por uma conversa extremamente divertida e extremamente interessante e pela vossa partilha. Muito obrigado. É sempre um gosto gravar estes episódios convosco. Obrigado, eu. Obrigado. Podem também ir ao Facebook da DICE Cultural, deixar então os comentários, ou então até mesmo procurarem lá sobre as novidades e notícias que temos sobre a parceria e até mesmo o artigo escrito pelo Bruno no site meusjogos.pt. Vão lá ver para continuarem a explorar algumas ideias para levarem convosco para as férias. Façam-nos então chegar também esses comentários de ideias que vocês possam também levar para as férias e todas as nossas ideias e jogos que nós partilhamos aqui estarão também partilhados tanto na descrição como nos comentários do podcast. É isto então, estaremos cá para o próximo episódio, onde vamos falar sobre os prémios do hobby. Já foi um bocado falado, até adiantado pelo Bruno, um pouco com o The Crew, e no próximo episódio vamos falar então um bocadinho mais sobre esta temática dos prémios que existem no hobby dos jogos de tabuleiro. Até lá, a todos, muito obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio. Boas jogatanas e boas férias. Até o próximo episódio, malta. Até à próxima. Tchau, até a próxima.